Olá, pessoal. Vamos para a quinta questão sobre sequência numérica. Essa questão que vamos trabalhar será a da VUNESP São Paulo e está adaptada para atender aos nossos objetivos. Quem quiser acompanhar a leitura pode visualizar o texto na descrição do vídeo. Diz o seguinte: várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem: uma tábua na primeira vez e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já estejam na pilha, como na tabela abaixo. No caso, eu vou abrir um parênteses aqui para falar que seria a representação que foi feita aqui em cima, certo? Que eu estou mostrando para vocês. Determine a quantidade, continuando a leitura. Determine a quantidade de tábuas empilhadas na 12ª pilha. Então, vamos observar. Na tabela da questão, está apenas as pilhas, da primeira até a quarta, e os valores por extenso. Mas aqui eu fiz uma representação por desenho, só para facilitar o entendimento, certo? Então, na primeira pilha tem uma tábua. Na segunda pilha já teremos 2 tábuas. Na terceira pilha, aqui teremos 4 tábuas, representadas aqui na imagem. Na quarta pilha teremos 8 tábuas, certo? Seguindo essa ordem, podemos montar a sequência numérica da seguinte maneira: entre parênteses, separado por vírgula, está aqui a quantidade de tábuas, de acordo com a posição das pilhas. Na primeira pilha, 1, na segunda, 2, depois 4, 8 e assim sucessivamente. Mas estamos interessados na 12ª pilha. Primeira coisa, o aluno pode muito bem continuar ilustrando a sequência através de um desenho, que é a primeira forma que eu proponho para o aluno fazer, e conseguir chegar até a 12ª pilha. Quando ele conseguir chegar lá, vai verificar o total. Como está crescendo rapidamente, é inviável pelo fato de ter que desenhar muitas tábuas, certo? Então, nesse caso, acredito que o mais interessante vai ser fazer da segunda forma, mas quem tiver interesse, fique à vontade de fazer desta primeira forma ou procurar um método que possa ser mais rápido, certo? Na segunda forma, caso a caso, sem usar nada de fórmula, certo? De PG, nada que... A quarta fórmula eu vou falar mais na frente que dá para fazer de outra forma, certo? Mas aqui basta fazer caso a caso. Então, vamos lá. A primeira pilha, a gente já sabe que vai ser apenas uma tábua. Aqui na segunda, 2, na terceira, 4, na quarta pilha, 8. E se observarmos essa sequência, que é a mesma que eu coloquei aqui, temos como chegar à 12ª se percebermos o que está acontecendo. Se não percebermos o que está acontecendo de um termo para o outro, não adianta, não tem como chegar até o 12º. Então, você vai ter que analisar esses 4 primeiros termos. Do primeiro para o segundo, nós podemos perceber que aumentou 1. Aí, vamos ver se o próximo aumentar 1. Alguns podem ter que fazer essa análise, né? Aí, mas de 2 para 4 não aumenta 1. Aumentou o dobro. Aumentou o 2. Né? Aumentou 2. Não aumentou só uma tábua, mas 2 tábuas. Do 4 para o 8, não aumentou mais só 2 tábuas. Aumentou 4 tábuas. Então, o que está ocorrendo é que de um número para o outro está dobrando. Para chegar em 2, temos que dobrar a quantidade que tinha antes, que era 1. Então, eu posso dizer que
De 1 para 2, eu dobrei. Eu fiz a primeira 2 vezes. De 2 para 4, para chegar em 4, eu peguei a quantidade que eu tinha, multipliquei por 2 e vai dar o próximo elemento, o próximo termo, que é 4 tábuas. Eu sempre estou pegando a quantidade de tábuas que eu tinha e calculando o dobro dessa quantidade. No caso aqui, de 4, dobrando essa quantidade, que é multiplicar por 2, vai dar o valor 8. Vamos obter o valor 8. Então, desta forma, da quarta posição aqui para a quinta, certo? No caso da quarta pilha para a quinta pilha, de 8, dobrando esse valor, multiplicando por 2, vamos ter o valor de 16. Observe que todos os números seguem o mesmo raciocínio. Sempre um é o dobro do 8, certo? Do outro. Continuando, vamos fazer isso em todos os casos. Então, 16 vezes 2, certo? Novamente o dobro, 32. Aí, 32 vezes 2, novamente, 64. 64 vezes 2, 128. E 128 vezes 2 novamente, 256. E vezes 2 novamente, 512. Agora, estamos chegando lá, né? Para a 11ª pilha, vamos dobrar novamente o valor, vai dar agora 1024 tábuas. E 1024 vezes 2, o dobro, vai ser 2048 tábuas. Chegamos no valor que queríamos. Queríamos saber quantas tábuas teria na 12ª pilha. No caso, a 12ª pilha terá 2048 tábuas, certo? Esse é o caso a caso que fizemos, certo? Bem interessante, né? Que a gente observa exatamente isso, que o 8 é o dobro de 4, o 4 é o dobro de 2, o 2 é o dobro de 1. Então, seguindo esse raciocínio, você consegue chegar ao 12º, sem tanta dificuldade, certo? Só ter paciência de sair multiplicando vezes 2 todos os valores anteriores. Outra forma de fazer é usando potenciação, certo? Se você observar e notar que esses números todos podem ser escritos em potência de 2. Em primeira mão, assim, na verdade, no primeiro momento, talvez a primeira pilha você tenha essa dificuldade de perceber. Então, vamos deixar a primeira pilha, por enquanto, aqui de molho. Mas vamos para a segunda pilha. Na segunda pilha, você consegue perceber naturalmente que é apenas 2 elevado a 1, né? 1 aqui está invisível, mas sabemos que é apenas 2, né? Só apenas o número 2. Na terceira pilha, podemos escrever o 4 de outra forma. O 4 escrito como 2 vezes 2, ou seja, o 2 aparecendo 2 vezes, né? Multiplicado uma potência, certo? De base 2 e expoente 2. Então, 2 elevado a 2. Aí, na quarta pilha, quer dizer, o 8. O 8 podemos obter ele através de 2 vezes 2 vezes 2, né? 3 vezes. No caso, o 8 pode ser escrito como 2 vezes 2 dá 4, que vezes 2 que dá 8. Então, podemos escrever que é 2 elevado a 3. Aqui, para vocês perceberem melhor, vou colocar 1. Se seguirmos esse mesmo raciocínio, dá a entender o quê? Aqui 2 elevado a 3, aqui 2 elevado a 2, aqui 2 elevado a 1, aqui é 2 o quê? 2 elevado a 0? Isso, seria 2 elevado a 0. E a gente sabe que qualquer número elevado a 0
de acordo com as propriedades de potenciação, é igual a 1, que é exatamente o valor da primeira pilha, apenas uma tábua, certo? Lembre que 2 elevado a 0 ou qualquer número, certo? Diferente de 0, elevado a 0 é 1. Continuando, se seguir esse raciocínio, com certeza conseguimos fazer o da quinta pilha. No caso da quinta pilha é para dar 16. 16 em potência de 2 é 2 elevado a 4. 2 elevado a 4. Olha só, segue a mesma ordem. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Pronto. Seguindo esse raciocínio, não precisamos fazer exatamente todos. Vamos perceber que o próximo vai ser 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7. Você pode continuar até o 12º, não tem problema. Mas também já podemos perceber, por essa sequência, que o 12º vai ter um detalhe, para chegar direto nele. Olha aqui. O 2 elevado a 0, o expoente é 0, mas a posição é 1. É como se fosse um número antes do 1, né? Aqui, como fosse não. É o número antes do 1, é o 0. Agora aqui, o 2 elevado a 1. O 1 vem antes do 2, que eu posso dizer que a segunda pilha faz um sentido. A posição da pilha com o expoente tem uma relação. Ó, aqui, 2 elevado a 2, certo? Que vai dar o 4, o expoente é 2, que está na terceira pilha, certo? Então, sempre vai ser um número anterior. 2 é antes do 3, né? É um número anterior inteiro antes do 3, né? Aqui, a mesma coisa, o 3. 2 elevado a 3 e 3 vem antes do 4, né? Número inteiro anterior, mais próximo e antes do 4 é o 3. Do mesmo jeito, o 4 aqui antes do 5. Então, quando chega no 12º, imaginamos o quê? Que aqui vai ser 2, só que elevado a 11. 11 é o número inteiro antes do 12, certo? O mais próximo. Então, é 2 elevado a 11. E aí, chegando nessa conclusão, você calcula 2 elevado a 11. Alguns podem querer calcular na calculadora. Vai dar 2048. Pode fazer o teste aí na sua calculadora. Mas, se você não tem calculadora, se não for permitido, se for em um concurso ou numa prova onde não é permitido usar a calculadora, por exemplo, então você vai ter que fazer na mão, certo? Não na mão, né? Mas utilizando a sua mão, né? A canetinha, o lápis, o papel. Então, vai ter que fazer 2 elevado a 11 é 11 vezes, meu filho. Vai ter que fazer, não tem jeito. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, várias vezes até obter esse mesmo valor. Aqui, ó, 3, 5, 3, 5. Pronto, já foi, né? 11, certo. Aqui tá 3, 5, 3, 5, isso mesmo. 11 valores de 2, né? O 2 aqui aparece 11 vezes, certo? Você vai multiplicar 2, 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, que não deixa de ser tudo isso aqui que a gente fez. Vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 512, vezes 2, 1024 e vezes 2, 2048. Então, vai obter a mesma resposta, certo? Então, fica aí a dica para vocês fazerem pela forma de potência, pela forma de potência, ou potenciação, enfim. Vamos para o finalzinho, certo? O vídeo. Aqui vocês também podem utilizar a fórmula do termo geral de 1 APG. Você quer descobrir o elemento A12.
Então, tem como descobrir pela fórmula do termo geral de OPG, como a sequência obtida aqui não é com uma razão que você está adicionando, mas sim uma razão que você está multiplicando, seria PG. Porém, como eu já afirmei nas outras aulas, não é necessário que o aluno utilize uma fórmula, porque o assunto que foi dado para essa atividade foi apenas o de sequência numérica. Aqui era necessário o aluno usar algum raciocínio para obter o resultado desejado. E a quinta forma, certo? Vocês estão vendo, sim? Vocês criarem sua forma. Aqui eu coloquei várias, sempre para facilitar o aluno, ver que não tem só uma forma de responder na alternativa, tem várias. Então, o aluno tem que abrir a sua mente no sentido de visualizar formas diferentes de resolver uma mesma questão. E tem sim, vocês vão se surpreender cada vez que tentarem resolver uma questão e perceberem que pode ter várias saídas. Então, quem gostou, quem entendeu, quem achou legal, dá um like no vídeo e também se inscreva para receber as novas notificações, tá certo? Boa sorte nos estudos, galera!